Olá! Para todo mundo que já sentiu o tempo simplesmente escorrer pelas mãos no meio de um mar de distrações, essa análise vai ser uma verdadeira luz. Hoje, a gente vai desvendar uma técnica que é, olha, surpreendentemente simples, mas que tem um poder gigante de transformar o caos em foco. Vamos nessa? E a gente já começa com essa frase porque ela vai direto ao ponto, né? A briga não é contra o relógio, é contra as interrupções que sequestram a nossa mente. O problema de verdade não é a falta de tempo, mas o excesso de coisa que parece urgente e que rouba a nossa atenção. E essa imagem aqui, ela captura perfeitamente o caos silencioso da era digital. A gente vive num mundo onde o trabalho parece que nunca acaba e o descanso parece que nunca começa de verdade. É notificação, e-mail, rede social, tudo, absolutamente tudo competindo pela nossa atenção, que virou a moeda mais valiosa do século. Isso nos leva direto para a raiz do problema. A gente se engana achando que está sendo super produtivo, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas a verdade é bem diferente. Não estamos ocupados, estamos fragmentados. O mais interessante aqui é a ciência por trás disso. Sabe, a neurociência já mostrou que essa troca constante de tarefas consome uma energia mental absurda. É como se a bateria do cérebro tivesse indo para o ralo. E o resultado? Um cérebro cansado, que não produz direito e que ainda por cima gera frustração. Aí, a cada distração, vem a culpa e pronto, o ciclo tóxico se repete. Mas e se existisse um jeito de quebrar esse ciclo, hein? Uma resposta que não exige mais esforço, mas sim mais inteligência. Vamos agora para a solução, ver como isso tudo se constrói. A origem dessa técnica é incrível porque é super-humana e acessível. Cirilo, que era só um estudante universitário, estava frustrado porque não conseguia focar. Aí, num gesto simples, ele pegou um timer de cozinha, aquele em formato de tomate, sabe? E se desafiou a estudar com foco total por um tempo curto. O resultado foi tão surpreendente que deu origem a um método que mudaria milhões de vidas. E aqui está a mecânica, que é de uma simplicidade genial. O ponto-chave é o foco absoluto durante esses 25 minutos. Sem celular, sem e-mail, sem desculpa. E a pausa não é luxo, não. É parte obrigatória e essencial do sistema. Depois de 4 pomodórios, a recompensa é um descanso maior, bem merecido. Tá, mas por que essa estrutura funciona tão bem? Isso não é mágica, é pura neurociência. Vamos entender o que acontece dentro da nossa cabeça quando a gente aplica esse método. Toda vez que o timer toca no final de um ciclo completo, o cérebro libera uma pequena dose de dopamina. É como uma mini recompensa. Com a repetição, o cérebro é literalmente treinado para associar o ato de focar com essa sensação boa, com a produção. E aí, o foco deixa de ser uma luta e vira uma fonte de satisfação. A diferença é gritante, como a gente vê nessas duas imagens. Trabalhar sem parar não é sustentável. Leva ao esgotamento, igual a planta murcha. As pausas estratégicas do Pomodoro são como água e sal para o cérebro. Elas dão a chance de processar o que foi feito e voltar para a próxima tarefa com a mente limpa e cheia de energia. O objetivo final de qualquer pessoa que busca alta performance é o famoso estado de fluxo, aquele momento mágico em que o tempo voa e o trabalho parece sair sem esforço nenhum. O Pomodoro cria um ambiente perfeito para isso, dando para o cérebro exatamente o que ele precisa para mergulhar de cabeça numa tarefa. Ok, tudo isso soa maravilhoso na teoria, né? Mas como aplicar no mundo real, onde as distrações estão literalmente em toda parte? A técnica sozinha não basta, é preciso criar um verdadeiro escudo. Existem 3 grandes inimigos. O primeiro é o sabotador interno, que é a nossa própria mente inquieta. Depois, o ambiente caótico, que alimenta a distração. E por fim, a multitarefa disfarçada, que é quando a gente tenta fazer mais de uma coisa dentro de um único pomodoro. A regra é clara, um ciclo, uma missão. Só isso. E é aqui que entra o que a gente pode chamar de Pomodoro 2.0. Essa estrutura de 25 minutos de trabalho e 5 de pausa não é uma prisão. Pelo contrário, é um padrão super adaptável. Hoje em dia, tem aplicativos como o Pomofocus ou o Forest que não só marcam o tempo, mas também bloqueiam distrações e ajudam a manter o ritmo. Essa citação resume tudo, né? Não adianta tentar forçar o foco num ambiente que foi projetado para distração. O segredo é preparar o espaço, o santuário de foco, antes mesmo de ligar o cronômetro. Como o tempo, o Pomodoro deixa de ser só uma técnica de produtividade e se transforma em algo muito maior, uma filosofia para uma vida mais equilibrada e com mais intenção. E o mais fantástico é como ela é adaptável. Por exemplo, pessoas criativas podem usar as pausas para buscar inspiração. Empreendedores podem usar para analisar dados. Já para estudantes, pausas com movimento leve podem até melhorar a retenção do conteúdo.
A técnica se molda à necessidade de cada um. Então, o ponto crucial é este. O Pomodoro não é sobre se esgotar para ser produtivo. É justamente o contrário. Ao forçar pausas, ele previne o burnout. É uma produtividade com compaixão, que respeita os nossos ciclos de energia. E assim a gente chega na essência da questão. O objetivo final não é só riscar tarefas de uma lista. É sobre estar presente, fazer um trabalho que tenha significado e viver com intenção, um ciclo de cada vez. E para fechar, fica essa pergunta. Grandes livros, grandes empresas, grandes vidas foram transformadas assim, 25 minutos de cada vez. A mudança não precisa ser drástica, gigante. Ela só precisa começar. O que pode ser construído a partir de hoje?